Então vamos lá, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número... Vamos ler a partir do 14, para ficar mais fácil de entender. Está escrito assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, e aí está escrito concupiscência. Concupiscência significa cobiça. E a cobiça é o ardente desejo de possuir algo. Então ele diz: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós jamais conseguiríamos entender a sua palavra se o teu Espírito Santo não nos trouxer a revelação. Está escrito que a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento. Nós precisamos entender. Por isso, eu coloco a minha vida nas tuas mãos como de costume e peço que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos exorte, nos encoraje, nos corrige, nos ensine, a fim de que tenhamos sucesso na missão de te servir nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por gentileza, irmãos? Essa carta foi escrita pelo apóstolo João em meados do ano 95 da era atual, quando ele já era bem velho, idoso, provavelmente pastoreando a igreja de Éfeso, isso antes de ser levado cativo à ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse. Quando João escreve essa carta, a igreja daquela época vivia sobre a constante influência de uma seita chamada gnosticismo, onde os gnósticos pregavam que só era cristão verdadeiramente aquela pessoa que era perfeita. E o problema é que isso fazia com que muitas das pessoas ficassem em dúvidas em relação à fé que possuíam. Como se aqueles que não eram perfeitos, como ninguém é, não fossem verdadeiramente crentes. Então, quando João escreve essa primeira carta, ele tem por missão, por objetivo, mostrar quais são os traços, a personalidade dos verdadeiros crentes em Jesus. Por isso que no capítulo 1, versículo 5, ele vai escrever assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, João tem a intenção de com isso dizer que uma característica do verdadeiro cristão é que ele tem comunhão com o corpo de Cristo. Uma característica do verdadeiro cristão, você pode observar comigo no capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado.
E este peirasmos, este aperfeiçoado, João traz a ideia de maturidade. E ele então com isso quer dizer que aquele que verdadeiramente é cristão tem comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e ele é um crente maduro, que conhece a Deus. No versículo de número 12, ele diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ou seja, vocês não devem ter dúvida se são ou se não são crentes, porque no nome de Jesus os teus pecados são perdoados. Aí no versículo de número 13 ele diz: pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. É dizer que agora ele diz: olha, vocês o conhecem, sabem quem ele é. Então, aquele que é desde o princípio sendo conhecido por vós, porque você lembra de João 17,3, Jesus diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João está querendo dizer: olha, vocês o conhecem, vocês foram perdoados por ele, vocês têm comunhão com os irmãos, vocês andam na luz, como ele na luz está. Os pecados de vós foram perdoados. E então, irmãos, e se você observar a figura de linguagem, ele fala de pais, ele usa a expressão filhinhos, e ele fala também jovens. E isso mostra que o que João está escrevendo aqui vale para qualquer que seja a idade e qualquer que seja a geração. Agora, do versículo de número 14, João faz questão de, com a intenção de encorajá-los, dizer que eles já venceram o maligno. Versículo 14 diz: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então a ideia de João é mostrar que os leitores da carta, eles haviam, apesar de tudo aquilo que o gnosticismo trazia como ideia de cristianismo, talvez um dia eu trago com detalhes o que o gnosticismo pregava, João está querendo dizer para eles que, como na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele diz: a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Então vocês têm comunhão, vocês foram perdoados, vocês conhecem a Deus e vocês venceram o maligno. Dito isto, João, então, a partir do verso 15, ele começa a mostrar qual foi a vitória que eles obtiveram diante do maligno. A intenção de João é também mostrar, irmãos, que nós temos um adversário. Então ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, mas vem de onde? Do mundo. 1 João 5,19 ele diz: o mundo todo está no maligno. Então, querendo encorajar os irmãos, João escreve: vocês venceram o maligno. E eu queria, irmãos, com base nisso, pensar com você acerca de uma das principais estratégias daquele que nós conhecemos como adversário. Aquele que Pedro escreve no capítulo 5, versículo 8, que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aquele que Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante, ele diz que é astuto e armas ciladas contra o povo de Deus.
Aquele que em Mateus capítulo 4, no versículo de número 1 em diante, é chamado de tentador. João está querendo mostrar e encorajar a igreja que eles triunfaram diante das maiores investidas de Satanás. Quando nós falamos de tentação, irmãos, o que vem em nossa mente é a pornografia, a sensualidade, a prostituição. Quando nós falamos de tentação, o que vem em nossa mente são bebidas, drogas, jogos, mas uma das principais estratégias de Satanás para fazer com que o crente venha a sucumbir diante dele é justamente a cobiça. O intenso desejo de possuir algo, de conseguir algo. E João quer mostrar para os irmãos que essa cobiça, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é algo que vem de Deus. E quando nós olhamos para a história da humanidade, no livro da criação, o texto mostra que Deus, no sexto dia, ele fez o homem, depois de haver feito toda a sua criação, e deu ao homem o dever de cuidar da terra, cuidar dos animais, dos vegetais. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez a mulher para ser a sua adjutora, a sua companheira. E na criação não havia maldade. O homem vivia na plenitude da sua relação com o Pai, que o visitava sempre na viração do dia. Deus havia dado ao casal a liberdade de usufruir de tudo aquilo que Deus o colocou à sua disposição, mas fez uma restrição. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, vocês não podem comer. Porque no dia em que vocês fizerem isso, certamente vocês vão morrer. Só havia um mandamento. Só havia uma restrição. E quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, e eu quero que você vá comigo para lá, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E Gênesis está lá no comecinho, tá bom, irmãos? É o Bereshit, o princípio, o livro da criação. Eu quero que você entenda aqui, irmãos, que tudo foi feito por Deus. Não havia dor, não havia ódio. Deus comunicou ao homem parte dos seus atributos: sabedoria, pureza, bondade, justiça. E então aparece aquele que é o nosso adversário. E a intenção de Satanás sempre foi colocar a criatura contra o Criador. É armar ciladas. É embaraçar os caminhos do homem. Então, personificado na serpente, ele então começa a dialogar com a mulher. Observe capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta, e astúcia, você sabe que é a habilidade de enganar, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então perceba uma coisa aqui, irmãos. Qual é a missão, a intenção, o propósito de Satanás na ocasião? Fazer com que a mulher peque, colocá-la contra o mandamento de Deus. Então, ele quer ganhar um espaço na mente dela.
Satanás quer colocar no coração da mulher a cobiça, o intenso desejo de possuir algo. Aquilo que João, no versículo 16 do capítulo 2, diz que não vem do Pai, mas vem do mundo. Então, querendo despertar na mulher a cobiça, inicia-se um diálogo. Presta atenção nisso aqui. Começa uma conversa, um diálogo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo escreveu assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A cobiça, o intenso desejo de possuir aquilo que normalmente é considerado censurado, começa através do diálogo. Então a serpente começa primeiro questionar o que Deus falou. É isso que Deus disse? Vocês não podem comer do que está no meio? Aí a mulher vai dizer, Deus falou que se isso acontecer, nós vamos morrer. Ela começa questionando algo que Deus havia dito. Agora veja o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha, não é bem assim. Você acha mesmo que é exatamente como Deus falou? Porque o diabo, para despertar a cobiça, ele pega uma verdade e adiciona uma mentira. Ou ele pega uma mentira e faz com que ela fique parecendo uma verdade. Porque a intenção é justamente colocar a criatura contra o Criador. E você deve se lembrar que Jesus em João capítulo 8, versículo 44 diz que ele foi mentiroso desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Satanás começa a dizer que aquilo que Deus disse não era verdade, e após ter dito isto, ele faz a mulher pensar. Olha o versículo de número 5, diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A questão é, o bem, ela já conhecia, pois estava no paraíso, Deus os visitava a toda a viração do dia, tinha tudo do melhor à sua disposição. Agora, através deste diálogo, Satanás vai dizer, olha, sabe por que isso não pode ser verdade? Porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Vocês serão oniscientes, onipresentes, onipotentes. Então a mulher começa a pensar, já pensou se eu fosse como ele? Já pensou se eu tivesse os poderes que ele tem? Já pensou se tudo estivesse sobre o meu controle? Como seria bom para mim ser o que ele é? Algumas coisas entraram na mente dela. Agora ela tem um olhar cobiçoso. Agora ela tem na sua mente a cobiça de comer aquilo que Deus proibiu. E se você observar o versículo 6, está escrito assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Ela está olhando para aquilo que ela sempre olhou. Ela está vendo aquilo que ela sempre viu. Só que agora ela tem cobiça. Então agora ela vê que é boa para se comer, que é agradável à vista. Então o texto diz que ela comeu do seu fruto, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então perceba, o que levou essa mulher a transgredir o único mandamento que Deus havia dado? Aquilo que ela ouviu, aquilo que foi dito. Olha, se você está vivendo essa vida é porque você quer. Porque se você fica se apegando com esse negócio de Bíblia, a Bíblia foi escrita pelo homem. Se você fizer isso aqui, sua vida vai prosperar.
Então você fica aí vivendo como um pobre de maré e todo mundo está conseguindo crescer. Então muitos irmãos são enganados por Satanás quando dão ouvidos à sua voz e começam a fazer aquilo que Deus censurou. Ela olha para aquilo, a cobiça dos olhos, ela olhou e disse, mas esse negócio é bom mesmo. Esse negócio aqui vai me levar onde eu quero. Isso aqui vai fazer de mim semelhante a ele. E aí você conhece a sequência da história. Eles pecam, ouvem a voz de Deus e se escondem. Eles vão ser, por consequência do pecado, separados de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E toda a humanidade vai ser afetada por causa dessa queda. Ou seja, Satanás, nesta ocasião, ele triunfa sobre a criação de Deus. Quais foram os meios? Qual foi a estratégia que ele usou? Despertar no coração humano o intenso desejo de possuir aquilo que Deus censurou. Ou seja, Satanás induziu a humanidade à queda através da cobiça. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida vem do maligno, vem de Satanás. Quando Jesus, irmãos, ele assume ser o Messias, quando Jesus está prestes a escolher aqueles 12 homens de confiança, ele precisou travar uma intensa batalha contra o tentador. Satanás queria, assim como tirou o homem do propósito divino, fazendo com que eles fossem expulsos do paraíso, assim como eles morreram espiritualmente, Satanás queria tirar Jesus do propósito divino. E quando Lucas narra os fatos, eu quero que você vá comigo aqui para Lucas capítulo 4. Veja o que está escrito comigo no versículo de número 5. Eu preciso que você entenda aqui que o diabo tentou despertar em Jesus a mesma cobiça que induziu o casal à queda. Então ele vai transportar Jesus para um monte muito alto e vai mostrar a ele aquilo que toda a humanidade cobiça, aquilo que o homem ambiciona. Lucas capítulo 4, eu quero ler com você o versículo 5. Diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo está mostrando para Deus algo que agrada aos olhos, algo que as pessoas cobiçam, matam, traem, roubam para adquirir o que o diabo está mostrando para Jesus. Qual é a intenção dele? Versículo de número 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Verso 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, o diabo leva Jesus para um monte, para um lugar alto, e mostra para eles os poderes do mundo, a sedução das riquezas, e diz: olha isso aqui, tudo isso pode ser teu, se você se render a mim em adoração. Qual é a estratégia do diabo? É usar, irmãos, exatamente aquilo que a Bíblia chama de inimigo de Deus, para seduzir Jesus. Por isso que João está dizendo: vocês venceram o maligno por não cobiçarem as coisas da carne, as coisas do mundo e a soberba da vida. O diabo leva agora o Filho de Deus para um lugar alto. Qual é a sua intenção?
separar o homem do propósito divino. Qual é a sua estratégia? Mostrar para Jesus aquilo que todo mundo busca: fama, poder, popularidade, riquezas, honras. Olha, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Se você me buscar, me servir, me honrar, me exaltar, você será dono de tudo isso, você terá essas riquezas, isso vai ser teu. O teu Pai, Ele te propõe um reino no qual você terá que sofrer, porque o caminho é estreito, a porta é apertada, as pessoas vão te rejeitar, vão zombar de você, não vão acreditar na sua mensagem. Este reino que o seu Pai te propõe é um reino de dor e sacrifício, mas eu tenho um caminho diferente para você. E o caminho que eu te ofereço é um caminho de honras, de poder, de riquezas, de fama, de popularidade. Está sobre o meu poder e tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, por que o diabo estaria dizendo isso para Jesus? E aí você precisa parar, irmão, e pensar com a inteligência espiritual que Deus te deu. Qualquer lugar onde se oferece bênçãos em troca de adoração é ministrado pelo diabo, porque ele leva Jesus e diz: me adora que eu te dou o que você quer. E eu estou dizendo isso a você, irmãos, porque quando você olha para o Evangelho de Jesus Cristo, para a doutrina que Ele nos trouxe, quando você olha para aquilo que os apóstolos ensinam, nós percebemos que o mesmo Jesus que viu Satanás derrubar o casal, que foi tentado pelo diabo, a fim de ceder aos cuidados deste mundo, ao amor e à sedução das riquezas, Jesus começa a pregar uma mensagem justamente com o propósito de alertar a sua igreja a não cair nessa cilada, a não ter um olhar cobiçoso, a não amar aquilo que Deus odeia. Por isso que Jesus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, Jesus vai dizer assim: não ajunteis tesouros na terra, porque a traça corrói, os ladrões roubam, mas ajuntais tesouros no céu. Mateus 6,21 ele diz: aonde estiver o vosso tesouro. O que é tesouro? Um conjunto de bens valorizados pela sua importância. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 24, ele vai dizer: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então quer dizer que Jesus vem ensinando. Lucas capítulo 12, ele conta a história de um rico insensato. Jesus pregava e alguém o aborda dizendo: mestre, peça para que meu irmão reparta comigo a herança. Então Jesus vai dizer: quem me constituiu juiz entre vós? A vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. E então ele conta a parábola dizendo que havia um homem que tinha um campo muito grande, e então ele começa a plantar, e ele colhe muitos bens, a terra produz de maneira farta, mas ele começa a pensar: mas e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou expandir este negócio? Está me faltando espaço, eu já não tenho mais como armazenar os meus... Já sei, eu vou derrubar tudo isso aqui e eu vou edificar celeiros maiores, e aí eu vou plantar, eu vou colher e vou ter bens para muitos anos, e eu vou dizer para minha alma, agora descansa, come, bebe, folga. E Jesus vai concluir a parábola dizendo: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que você tem preparado vai ficar para quem? Assim é a vida daquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Perceba que o dono do reino, ciente que o coração humano é vulnerável, ciente que o homem tem a tendência em ser manipulado pelo olhar, ciente de que Satanás trabalha incansavelmente
para despertar a cobiça no coração humano, a fim de que ele passe a sua vida procurando riquezas, luxo, conforto, na sua mensagem, na sua pregação, naquilo que Jesus ensinava. Ele alertava as pessoas dizendo: o caminho não é este. Esse caminho parece direito, mas é um caminho de morte. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus conta no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 16, a parábola de um rico, que vivia regalado, esplendidamente, e conta também que havia um homem que ficava pedindo esmolas às portas dele, e os dois morrem. Diz a palavra que o rico acorda num lugar de tormento. Jesus diz em Mateus capítulo 16, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Veja como Jesus, irmãos, ciente das investidas do inimigo, ele alerta o seu povo. Eu gosto muito do texto de Marcos capítulo 10, porque Jesus faz questão de chamar os discípulos para falar de um jovem que chega até ele e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Você deve guardar os mandamentos. Ah, mas isso eu faço desde a minha mocidade. Então Jesus vai dizer para ele: mas falta você uma coisa. Pega o que você tem, vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. A ideia de Jesus, irmãos, não era fazer com que o homem doasse tudo que ele tinha, mas era mostrar que o coração dele não estava no reino, conforme as suas palavras, que o coração dele, na verdade, estava naquilo que ele possuía, que o coração dele estava naquilo que ele conquistou. Então, quando aquele moço ouve a palavra de Jesus, o texto diz que ele ficou contrariado. Observe, versículo de número 22, Marcos 10, versículo 22, diz assim: mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Presta atenção nisso aqui, irmãos. A ideia de Jesus não é dizer que a vida eterna é exclusividade de pobres. Não, irmãos. Eu cito sempre o Salmo 35, na altura do versículo 27, o texto diz que ele ama a prosperidade dos seus servos. A questão não é possuir, a questão não é ter, a questão é fazer daquilo que se possui um Deus. A questão é passar a vida inteira à procura dessas coisas, e tratar as coisas de Deus como se fosse algo secundário. Então aquele moço saiu triste e contrariado. Então Jesus vai usar este exemplo para chamar a atenção dos seus discípulos. Observe o que está escrito no versículo 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão dificilmente é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque os que confiam na riqueza, eles colocaram o centro da sua atenção naquilo que possui. Aqueles que confiam na riqueza, eles estão cegos, eles estão aniquilados, eles estão mortos naquilo que Satanás passou nos seus olhos. E aqui está, meus irmãos, o ponto central da mensagem, porque o discurso de Jesus nunca foi apologético, ele nunca quis dizer que você tem que ser pobre para ser salvo. Não, haviam pessoas prósperas que andavam com Jesus. O que Jesus está querendo ensinar é que o diabo trabalha incansavelmente para despertar no coração humano uma cobiça que o afaste do propósito divino.
Quando você olha para a igreja de Jerusalém, no qual Tiago, meu irmão de Jesus, era líder, Tiago percebe que havia discussões, debates, contendas, porque as pessoas oravam e reclamavam que as suas orações não eram respondidas. Então Tiago identifica que a motivação deles em buscar a Deus estava equivocada. Então no capítulo 4, vai comigo lá rapidinho, Tiago capítulo 4. Carta de Tiago capítulo 4. Olha o que está escrito aqui, ó. Tiago está depois de Hebreus, tá? Capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago está falando, olha, a guerra, o desentendimento, o atrito, o conflito pessoal, a falta de comunhão, tem origem nos prazeres de vocês, nos deleites que vocês têm. Aí, olha o versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pede. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para o gastardes em vossos deleites. Então Tiago está dizendo, olha, vocês estão em contendas, em invejas, em atritos, em conflitos pessoais, em conflitos com os irmãos. Vocês oram e não são respondidos. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. As orações que vocês fazem, elas têm por motivação a cobiça, porque vocês acreditam que o sucesso do cristão tem como base aquilo que ele possui. Tiago está querendo mostrar para a igreja, não, vocês estão olhando na direção errada, essa cobiça não vem de Deus, essa sabedoria não é a que vem do alto. Por isso que vocês não têm nada, por isso que vocês pedem e não recebem. Agora Tiago identifica, irmãos, que o problema da igreja é que eles estavam amando aquilo que Deus odeia. Olha o versículo de número 4. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quer dizer que Tiago está dizendo, sabe por que vocês são cobiçosos e invejosos? Sabe por que vocês pedem e não recebem? Sabe por que há contendas e guerras entre vocês? Porque vocês estão amando quem Deus odeia. Vocês estão amando o inimigo de Deus, e quando vocês se dedicam ao mundo, vocês constituem-se inimigo de Deus. Então a questão passa a ser, quem é que está por trás disso? Irmãos, use a sua inteligência. Quem é que estimula nas pessoas a ganância? Quem é que estimula nas pessoas a cobiça? Quem foi que disse para a mulher, come, porque você vai ser como ele? E ela olhou com o olhar cobiçoso e caiu. Quem foi que levou Jesus para um lugar alto e disse, tudo vai ser teu se você aceitar a minha proposta? Foi o diabo. Então, numa igreja em que há inveja, sentimento faccioso, cobiça, ganância, quem reina sobre ela? Quem é a maior influência dela? É o diabo, irmãos. Por isso que no versículo de número 7, Tiago vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir a quem? A quem? Então quem despertava essa cobiça? Era o diabo. E aí você tem que pensar, porque você não pode chegar num lugar como esse, onde o Evangelho nos diz, quem quiser vir após mim, negue sua própria vontade. Você não pode chegar num lugar que se chama igreja, onde Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Você não pode chegar num lugar como esse, onde o Senhor ensina a repartir o que tem.
E aí você chega num lugar não, você vai ter, você vai possuir. Se é pobre, vai ficar rico. É pequeno, vai ser grande. É feio, vai ficar bonito. Porque esse discurso não é do Evangelho. Existe um outro ser que está por trás de tudo isso. E Tiago vai dizer: vocês devem se sujeitar a Deus. Ao diabo, vocês devem resistir. Irmão, você quer prosperar? Trabalhe. Você quer crescer? Deus é a favor disso. Administre bem as suas finanças. Seja fiel a Deus. E você vai perceber que muitas coisas boas vão começar a acontecer. A igreja não é um lugar onde umas palavras de efeito dita por um influente pregador vai provocar uma reação no mundo espiritual e as coisas vão começar a fluir. Isso não existe no Evangelho. Ao contrário, quem é que está por trás disso? Olha o capítulo 4 de Tiago. Quando ele fala adúlteros e adúlteras, em algumas traduções a palavra usada é infiéis. Por que ele diz infiéis? Porque vocês estão traindo o Deus que o resgatou. Mas como assim, Tiago? Ao invés de amá-lo, de se dedicar a ele, vocês estão buscando mamon. As suas cobiças, as guerras, vocês oram com motivações erradas. Vocês devem resistir ao diabo. Então, irmão, com base nisso, eu queria te dar alguns conselhos. Eu quero que você vá comigo aqui rapidinho para Provérbios 30. Provérbios capítulo 30. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, talvez você nunca vai ter uma casa própria. Talvez você não vai conseguir trocar de carro. Talvez, irmãos, você vai continuar morando no lugar onde você mora até os seus últimos dias. Agora entenda, isso não é motivo para você se entristecer. Isso não é motivo para você se sentir menos abençoado. Você sabe quando nós começamos a tropeçar na fé? É quando nós olhamos para os padrões mundanos. E usamos os padrões mundanos como meios de ser bem-sucedidos na fé. Então nós pensamos, se o cara que não busca a Deus tem um carro do ano, mora na casa boa, num bom bairro, tem um bom salário, eu busco a Deus, eu tenho que ter também. Não, irmãos, isso não é verdade. Se nós olharmos para os padrões humanos e colocarmos o nosso contentamento em Deus com base naquilo que nós podemos ter, nós nunca vamos estar satisfeitos. Porque sempre haverá a possibilidade de se ter mais. E o que o diabo faz, irmãos, é instigar a nossa cobiça. É nos mostrar muitas vezes aquilo que Deus não quer para nós. E então nós temos um mundo de fantasias. E trabalhamos 12, 13, 14, 15 horas, um emprego, 2 empregos, faz uma faculdade, começa a segunda, aí começa a terceira, e passa a vida inteira estudando para morrer pobre e não vai levar nada para o céu. É necessário, irmão, um equilíbrio. Você pode sim fazer planos para o futuro, estudar, se qualificar profissionalmente, desejar ocupar um bom cargo no lugar em que você trabalha, sem que isso te afaste de Deus. Eu pedi para você abrir em Provérbios 30, porque no versículo de número 7 está escrito assim: 2 coisas te pedi. Não me negues antes que morra. Verso 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Olha só, Senhor, eu quero te fazer um pedido. Eu não quero ser pobre. Deus me livre ver o cara subir no poste para cortar minha luz. Eu não quero ser envergonhado a ponto de não ter nada e padecer diante das necessidades básicas. Não quero ser pobre. Você também não deve querer isso. Porque isso não é sinal de espiritualidade. Porque tem gente que acha que ser humilde é ser pobre. Irmão, ter muito pobre metido a besta. O maior avarento, irmãos, não é o que tem muito. É o que não tem nada e ele já é avarento com aquilo que ele nem tem.
Senhor, eu não quero ser pobre, mas eu também não vejo necessidade de ter uma fortuna incalculável. Eu também não quero cair nessa sedução de ser rico. Aí ele justifica o porquê. Olha o versículo de número 9. Para que porventura, de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Sabe o que ele está dizendo? Porque se eu ficar rico, pode acontecer de eu ter condições de comprar o que os outros oram para ter. Então, enquanto o irmão pede uma casa, eu vou lá e compro. Enquanto o irmão pede um mantimento, eu vou lá e compro. Então, enquanto o irmão pede saúde, eu vou lá e pago um tratamento caro. E quando alguém vier falar do Senhor para mim, eu falo, quem é esse Senhor aí que eu não conheço? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, por isso ele disse, olha, eu preciso de um equilíbrio. Eu não quero ser pobre de maré, mas também não preciso ser o Silvio Santos da minha geração. Ele pede um equilíbrio, porque se eu tiver farto, eu posso te negar e dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Quer dizer que se eu for rico, eu posso me esquecer de Deus, se eu for pobre, eu posso cometer delitos. Então eu preciso de um equilíbrio. E a ideia do escritor é dizer, eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho. Porque ele diz, mantém-me. Olha só. Versículo de número 8. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me. Ou seja, eu consigo encontrar a felicidade e a alegria naquilo que eu tenho. E tudo que você ouviu até agora, irmão, foi para chegar nesse ponto. Você muitas vezes acha que para você ser feliz, você precisa ter o carro que você gostaria, morar no bairro dos seus sonhos, ter uma casa nos padrões que você estabeleceu na sua mente. Mas não é isso que é felicidade servindo a Deus. Você pode sim encontrar a alegria de servir a Deus de acordo com aquilo que Deus te deu, que Deus confiou a você, e não cair neste mar de tentações que o diabo coloca diante das pessoas para prendê-las e iludi-las com o fim de passar a vida buscando a Deus, querendo receber algo que talvez Deus não dê. Equilíbrio. Senhor, olha, eu não tenho condições de comprar o carro que eu gostaria de ter, mas eu estou feliz porque eu tenho um bilhete único, e que se você tem bilhete único, foi Deus que te deu, irmão. Senhor, eu não posso estar na churrascaria que eu gostaria e comer caviar, picanha, aquelas comidas, sabe, mas ó, tem arroz e feijão na minha mesa. Eu não posso, Senhor, estar nos lugares onde as pessoas estão todas bem vestidas, as pessoas estão sorrindo, porque a moda hoje é ter aquele sorriso branco de 200 mil no rosto, não é isso? Mas mesmo banguelo, mesmo faltando um dente, a minha família está aqui, nós estamos em festa, porque todos nós servimos a Deus. Então não para de ficar procurando felicidade em lugares que não são para você. Olha para aquilo que Deus te deu, para aquilo que você tem, e se alegra, porque é isso que Deus quer para você. Agora o problema estão nas tentações. Por isso que, voltando aqui, irmão, para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Oh, não tem dinheiro para ir no cinema? Não, vai no YouTube. Faz umas pipoca lá. Bota o colchão no chão da sala. Conta umas piadas. Daqui a pouco está todo mundo rindo e o custo é baixo. Você quer assistir filme no Cinemark? Às vezes não dá, irmão. Aí você fica amargurado porque você faz continhas e chega à conclusão que o dinheiro não dá nem para condução. Aí você fica um turrão chato e vem para a igreja emburrado porque você não tem o que Deus não quer te dar. Olha como Paulo instruía Timóteo, ciente de que naquela época
Já haviam muitos cristãos que ambicionavam a riqueza. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 9. Está escrito assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas cobiças loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha o que Paulo está dizendo. Nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Sabe, irmãos, teve um conhecido líder, que ele gravou um vídeo falando assim: irmãos, antes de você morrer, doa todos os seus bens para a igreja. Ele disse isso. O cara já tem dinheiro até demais, é mais rico do que o Silvio Santos, patrimônio bilionário. E ele disse isso. Agora, o problema é que muita gente faz. Muita gente faz. E os que não têm condições de fazer, desejam um dia ter. Agora, quando Paulo instrui Timóteo, Paulo vai dizer para ele: olha, os que querem ser ricos, eles caem em tentações, eles são submetidos a uma metodologia de fé que acabam matando essa fé, afastando essas pessoas de Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz, é a origem de todas as espécies de males. Aí no versículo de número 17, ele escreveu assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Irmãos, olha que palavra profunda, incerteza das riquezas, porque, irmão, riqueza é assim, hoje você tem, o dia de amanhã você não sabe. Quanta gente rica que não quebrou? Quanta gente que tinha muito num dia, de repente passou um tempo, perdeu tudo. A riqueza é incerta. A riqueza é algo que vai te proporcionar benefícios terrenos, ok, vai talvez te dar uma vida com uma melhor qualidade, ok, mas vai te fazer mais mal do que bem. Aí na sequência do texto ele diz assim: mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas nos alegrarmos. Olha o que Paulo está dizendo. Coloque a sua esperança naquilo que Deus dá, porque aquilo que Deus dá corrobora para a nossa alegria. Sabe, irmãos, para a gente partir para uma conclusão, procure ser feliz e satisfeito com aquilo que você tem, porque você só tem porque Deus te deu. E se Deus olhar para você e perceber que você é alegre, generoso, que você se sente feliz com aquilo que Deus te deu, pode até ser que Deus queira te dar mais. Agora, o problema é você estar descontente com aquilo que você não tem. Olha o que Paulo escreveu aqui, ó. Voltando aqui para o versículo de número 7, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Irmão, está faltando comida na sua casa? Tá ou não tá? Tá. Você tem roupa para vestir? Tem ou não tem? Você tem motivos de sobra para estar contente. Hebreus 13:5 diz: sejam-os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Se você encontra alegria naquilo que você tem, quando o diabo te oferecer aquilo que todo mundo quer, você não vai ser seduzido por aquela alegria momentânea. Porque aquilo que vem de Deus para você, o Espírito Santo testifica ao seu espírito. O bem que vem de Deus, irmãos, nos aproxima dele.
Agora, o mal que o diabo oferece pode parecer direito, mas o fim é trágico. Como é que Jesus venceu as investidas de Satanás no deserto? Vamos concluir naquele texto. Aliás, eu não quero parar de falar, não. Nós vamos concluir outro. Lucas capítulo 4. Versículo de número 8. Está escrito assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A ideia de João é dizer para um grupo de cristãos que estavam entristecidos, porque eles não viam fartura de prosperidade, algo que os gnósticos pregavam, mas era um povo simples que se reuniam com o propósito de buscar a Deus. Então João quer encorajá-los dizendo: vocês têm comunhão. João quer encorajá-los ao dizer: vocês conhecem a Deus. João quer encorajá-los dizendo: vocês venceram o maligno. Sabe, irmãos, o que nos torna rico aos olhos da sociedade é o poder aquisitivo, e isso nós não podemos discutir. O que nos torna pessoas de sucesso perante a sociedade é os bens que nós adquirimos ao longo da vida. A sociedade dá valor a pessoas imorais, indecentes. Não importa a origem da riqueza, importa o que ela tem. Aos olhos de Deus é diferente. Foi Jesus que disse que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mas eu quero mostrar para você, irmãos, que você é dono de uma riqueza que você não sabe. Jesus, no início do seu ministério, depois de operar grandes sinais, prodígios e maravilhas, João Batista vai ser preso, e do cárcere, João agora um pouco receoso em relação ao ministério de Jesus, porque foi João Batista que no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João está preso, ele manda 2 discípulos ir até Jesus perguntar se ele é o Messias que deveria de vir, ou se eles deveriam esperar outro. Aí então Jesus vai dizer para os homens: volta lá e diz para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Mateus capítulo 11, para a gente encerrar. Mateus capítulo 11, versículo de número 4, está escrito assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm. E sempre quando eu leio o texto, eu gosto de fazer essa dinâmica. Irmão, qual seria o maior sonho de um cego? O pastor Cláudio Duarte, ele até brinca, ele diz que o sonho do cego jamais seria ter um cão guia. O cego quer enxergar, correto? Então os cegos vêm, os coxos, aqueles que andam claudicando, que têm deficiência nas pernas e dificuldade para andar. Qual seria o maior sonho de um coxo? Uma cadeira de roda? Andar com perfeição. Então olha Jesus falando dos sinais que ele opera. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos, você sabe que a lepra é aquela doença mortal que destruía a pessoa em vida, que apodrecia a pele. O leproso, ele era vítima de um preconceito social. Aí se eu te perguntar qual era o sonho do leproso, é ser limpo, obviamente. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Mas aí chegou a vez dos pobres. E presta atenção que é o dono do reino que está falando. Se ele dá ao cego o privilégio de ver, ao leproso o privilégio de ser limpo, o surdo ouve, o coxo anda, o morto é ressuscitado, quando chega a vez dos pobres, qual seria o maior sonho do pobre? Sair da miséria, ter uma vida melhor. O maior sonho do pobre certamente era morar num lugar longe daqueles córregos, com aquela água que cheira mal, morar numa casa bem construída. Mas quando chega a vez dos pobres, Jesus mostra qual é a riqueza deles. Olha só,
e aos pobres é anunciado o evangelho. O que Jesus está querendo dizer isso? Que a maior riqueza que Deus pode compartilhar com a humanidade é a boa notícia do evangelho. Sabe por quê? Porque dinheiro nenhum salva, riqueza nenhuma traz redenção, riqueza nenhuma nos dá o privilégio de ter uma relação de intimidade com Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Irmãos, de verdade, é muito melhor ter uma vida de equilíbrio na terra. É muito melhor, às vezes, passar por determinadas dificuldades no plano terreno e passar toda a eternidade na companhia de um Deus grande que nos enriquece através do evangelho, do que passar a vida na terra pobre, metido a besta em busca de riqueza, ou um rico soberbo que acha que ele tem tudo. Não acredite nisso que eu estou falando. A maior riqueza que Deus pode compartilhar com você é o evangelho que pode te salvar. João 18:36, Jesus diz assim: o meu reino não é deste mundo. Vai chegar um dia que Deus vai mostrar para você que você tem uma riqueza à sua disposição, talvez não saiba. Que dia, pastor? O dia em que Ele tirar você dessa terra. O dia em que Ele levar você para a eternidade ao lado do Pai. Não deixe, irmãos, que o diabo pegue você na cobiça. Não ame aquilo que Deus odeia. Sirva a Deus com o coração limpo. Seja alegre com aquilo que Deus te deu. Amém? Vamos ficar todos de pé.